Fala, galerinha guerreira! Vamos que vamos com a análise de mais uma obra de leitura obrigatória dos principais vestibulares aí. Hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, ó, O Marinheiro. Trata-se de um drama, ou seja, uma peça de teatro, como diz aqui, um drama estático em um único quadro, do Fernando Pessoa. Isso mesmo, Fernando Pessoa. Ah, professor, mas o Fernando Pessoa não é aquele poeta que se multiplica em vários heterônimos e tal? Esse mesmo. E ele faz teatro? Sim, ele também fez teatro, fez prosa. É que a gente acaba se acostumando com um artista com aquilo que ele tem mais destaque. O Fernando Pessoa é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, se não o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos aí, né? Famoso pela criação dos seus heterônimos, né? Nasceu aí em 1888, morreu em 1935, deixou uma obra muito ampla, muito vasta, né? Maior parte inédita, e é famoso por aquela multiplicação de personalidades, né? Essa frase famosa dele aqui, tenho mais almas que uma, e fez com que ele se multiplicasse em vários heterônimos. Destaque para os três principais aí, que são o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Pois bem, esse poeta, né, esse poeta múltiplo aí, também fazia prosa, também fazia teatro. E o Fernando Pessoa, ele era muito organizado, ele era muito metódico no que ele produzia. E ele tinha um projeto em que ele estava criando várias peças de teatro que ele chamava de teatro estático. Depois a gente vai definir como é isso. Muitas dessas peças ele nem chegou a publicar, algumas ele nem chegou a concluir, mas uma especialmente, que é essa que nós vamos tratar hoje, O Marinheiro, ele tratou com muito carinho. Ele escreveu essa peça em 1913. Tentou publicar numa revista da qual ele fazia parte, né? Era criada por um grupo de poetas do qual ele fazia parte, chamada Águia, e foi recusado. Isso fez, inclusive, com que ele rompesse com esse grupo e acabasse se unindo com outro grupo de poetas que, em 1915, fundou a revista Orfeu. Revista essa que acabou ficando como marco inicial do modernismo português. Os principais editores, líderes, né, desse grupo que criou essa revista eram exatamente o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro. O drama O Marinheiro, a peça de teatro O Marinheiro, foi publicado pela primeira vez na revista Orfeu, de 1915. Aqui você tem a capa dessa revista, né? E a página inicial, né? Onde aparece aí o nome do Fernando Pessoa. Deixa eu destacar um pouco isso aqui, né? O sumário aqui, onde você tem os autores que participaram, né, com suas obras dessa primeira revista. Aqui você tem, entre eles, o Mário de Sá Carneiro, né, que é um dos, como eu falei, líderes dessa revista, dessa produção. Tem o Ronald de Carvalho. Observe que é uma revista, ó, Portugal e Brasil. Ronald de Carvalho é um autor brasileiro. E tem o Fernando Pessoa com a peça O Marinheiro, drama estático. Ou seja, ele publicou a peça nessa revista. Aí você acha assim, poxa, professor, mas publicar uma peça inteira de teatro numa revista, né? Não fica muito extenso para a revista e tal? Não, gente, porque O Marinheiro, dá uma olhada, ó, é esse livrinho aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, de texto do teatro mesmo, apenas metade. O resto você tem aqui imagens, né? Tem outras colocações aqui, tem introduções, explicações. Então é um texto muito curtinho, é um texto para você ler aí em meia hora, né? Se você tem um pouco de dificuldade, no máximo 1 hora. E depois você leva 30, 40 horas tentando entender. E provavelmente não vai conseguir entender como você gostaria, tá? Depois eu vou explicar como que se constitui essa peça aí e o porquê dessa dificuldade de compreendê-la do jeito racional que nós estamos acostumados aí. Queria chamar a atenção ainda aqui nesse sumário inicial, que você tem também a participação aqui do Álvaro de Campos. Exatamente.
um dos heterônimos do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa sempre fez questão de tratá-los como poetas individuais, né, separados e tal. Então você tem aqui também, na publicação dessa primeira revista, a participação do Álvaro de Campos, com 2 poemas famosíssimos dele, o Opiário e o Ode Triunfal. Aliás, o Álvaro de Campos também teria feito, posteriormente, né, mas no mesmo ano de 1915, um poema falando sobre o marinheiro do Fernando Pessoa, né, do seu criador aí. Depois no final a gente vai mostrar esse poema, é sempre uma possibilidade, né, do vestibular aí, no caso aí o vestibular da Unicamp, que está cobrando a obra nesse momento, fazer uma questão de intertextualidade com esse poema aí, certinho? Vamos falar um pouco então sobre o marinheiro. Primeira coisa, o marinheiro é uma peça de teatro, ou seja, pertence ao gênero dramático. E aí tem um detalhe, gente. Eu sempre falo aqui que teatro não foi feito para ser lido, tá? Teatro foi feito, o autor quando cria uma peça de teatro, ele imagina aquilo sendo representado num palco e sendo assimilado pelo espectador, não por um leitor. A leitura de um texto teatral é sempre incompleta. Aliás, eu trouxe aqui o texto de um crítico, né, do Lacerda, para vocês entenderem melhor um pouco sobre isso. Olha o que ele diz, ó. O comportamento do público, em geral, parece indicar o seguinte: o texto da peça de teatro não basta em si mesmo. Não é uma obra de arte completa, pois ele só se realiza plenamente quando levado ao palco. Para quem pensa assim, ler um texto dramático equivale a comer a massa do bolo antes dele ir para o forno. Olha que analogia muito feliz aqui, né? Ler um texto de teatro equivale a comer a massa do bolo antes dele ir ao forno. Ou seja, o bolo não está pronto ainda. Tá? E certamente você não vai poder desfrutar de todo aquele sabor que ele teria depois de pronto. Olha como ele termina, ó. Mas ele, o gênero dramático, só fica pronto mesmo depois que os atores deram vida àquelas emoções. Que cenógrafos compuseram os espaços, refletindo externamente os conflitos internos dos envolvidos. Que os figurinistas vestiram os corpos sofredores em movimento. Então, vamos começar por aí. O texto teatral não foi feito para ser lido. A sua leitura deixa esse texto incompleto, tá? Quer dizer, ele se completa, ele se consolida como arte depois que ele é representado por atores, né, dentro de um determinado cenário ali. Então, sempre que nós vamos ler uma peça teatral, nós temos que ter essa consciência, que nós precisamos de um pouco mais de esforço nessa leitura para tentar imaginar esse cenário, imaginar essa representação, imaginar essa atuação dos atores ali, uma vez que nós só temos, basicamente ali, breves descrições do cenário e a fala dos personagens, ok? Sobre essa peça especificamente, O Marinheiro, nós ainda temos um outro detalhe que é o seguinte, ó. O Fernando Pessoa chamou essa peça de drama estático. E ele mesmo explica o que ele quer dizer com isso nesse texto aqui, ó. Presta atenção. Chama o teatro estático aquele cujo enredo dramático, né, o enredo do drama, não constitui ação. Isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam, nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação, onde não há conflito nem perfeito enredo. Dir-se-á que isto não é teatro. Tá? Então observem, ó, ele está colocando, dizendo, ó, eu chamo de drama estático aquele drama em que não há ação, né? Não existe movimentos, né, de ação por parte desses personagens. Eles estão estáticos, eles estão apenas falando em si. Tá? E aí ele diz, ó,
muitos dirão que isso não é teatro, porque a palavra drama, dramatizar, significa exatamente representar uma ação. Então, representar essa ação. E ele está dizendo que nesse drama estático dele não existe ação. Mas olha como ele argumenta em defesa desse drama estático. Olha só. Creio que o é porque creio que o teatro tende a teatro meramente lírico e que o enredo do teatro é não a ação nem a progressão e consequência da ação, mas, mais abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações. Observe o que ele defende, ó. Eu creio que, mais abrangentemente, o teatro é a revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações. Pode haver revelação de almas sem ação e pode haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem janelas ou portas para a realidade. É o próprio Fernando Pessoa defendendo um conceito de teatro que ele pretendia impor nas suas peças, né? Ele diz que todas as peças conhecidas dele, mesmo as inacabadas, têm essa característica de ser um drama estático. Então ele está defendendo o seu ponto de vista. E o Marinheiro leva isso às últimas consequências. Realmente é uma peça que não tem ação. Como vocês vão ver, são três personagens falando entre si e falando de elementos que representam mais sonhos, sentimentos, emoções, medos e tal, do que propriamente contar uma história que tenha ação propriamente dita. Então daí a expressão drama estático. E essa característica leva os críticos literários a fazerem uma comparação desse tipo de teatro aí do Fernando Pessoa, esse drama estático, com um movimento literário anterior a ele, que é o simbolismo. Então nós temos aqui uma certa influência do simbolismo na peça do Fernando Pessoa. O simbolismo, só para lembrar para vocês, foi um movimento surgido no final do século XIX, na última década do século XIX, e era baseado exatamente nessa ideia da sugestão ao invés da ação. Na concepção simbolista, a sugestão é mais importante que o sonho. Nas palavras de Mallarmé, o criador do simbolismo francês, sugerir, eis o sonho. Esse é o objetivo. E na busca dessa sugestão primordial, os simbolistas se utilizam de vários recursos, como, por exemplo, frases soltas, imagens totalmente vagas, imprecisas, nebulosas, sugestivas mesmo. E alguns recursos mais especificamente sugestivos, como, por exemplo, a exploração da musicalidade, de efeitos de aliteração, do cromatismo, que é o uso sugestivo das cores. Enfim, basicamente é uma literatura, é uma arte, né? E aí falando mais especificamente da literatura, que visa muito mais deixar as coisas vagas e imprecisas, com forte apelo sugestivo do que propriamente deixar algo definido, claro, objetivo. E o Fernando Pessoa parece ter assimilado isso no seu drama estático. Vejam aqui, nas palavras do professor Caio Gagliardi, como que essa sugestão simbolista aparece na peça do Fernando Pessoa. Dá só uma olhada, ó. Pessoa definiu O Marinheiro como drama estático. A expressão em voga, quer dizer, na moda entre autores franceses do fim do século XIX, revela a existência de uma forte identidade entre sua peça e o teatro simbolista dos anos de 1890, no qual, a miúde, quer dizer, de forma frequente, comum, os diálogos não são senão intervalos que preparam o leitor para as pausas e os longos silêncios, e em que a encenação apresenta forte apelo simbólico. Então fica muito claro aqui essa ideia da influência simbolista que o Fernando Pessoa incorpora na sua peça teatral. Então aqueles diálogos soltos, sugestivos, longos momentos de silêncio, como a querer sugerir ao espectador mais
do que simplesmente definir uma ação, definir uma ideia, definir uma proposta ali. Bastante cuidado com isso, tá, gente? O simbolismo é um movimento forte, principalmente em Portugal. Você tem essa referência em vários críticos literários, então o vestibular pode vir, de repente, com alguma cobrança nesse sentido, né, das características simbolistas presentes no texto do Fernando Pessoa. E agora a gente vai falar um pouco sobre a peça em si, tá? O que eu fiz aqui? Eu selecionei alguns fragmentos, né, para chamar a atenção de vocês para alguns aspectos, para algumas características marcantes aí do texto, mas sem querer mostrar para vocês um enredo, uma trajetória que, como vocês viram, não existe ali. Tá bom? Vamos começar com a descrição, né, inicial que o próprio autor dá para o cenário. Olha o que ele diz, ó. Um quarto que é, sem dúvida, num castelo antigo. Então você já sabe que a cena vai se passar, né, esse único quadro, essa única cena, num quarto que é num castelo antigo. Do quarto, vê-se que é circular. Então o quarto tem esse aspecto circular. Ao centro ergue-se, sobre uma mesa, um caixão com uma donzela de branco, 4 tochas aos cantos. À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única janela, alta e estreita, dando para onde só se vê, entre 2 montes longínquos, um pequeno espaço de mar. Então, ao fundo, né, dos espectadores, tem essa janela aí. Do lado da janela velam 3 donzelas, que estariam velando, são as veladoras, né? 3 donzelas que estariam velando esse corpo aí. E o teatro todo vai se passar, né, no diálogo dessas 3 donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras 2 estão sentadas, uma de cada lado da janela. É noite e há como que um resto vago de luar. Então aqui nos é dado o cenário, né, um quarto circular de um castelo antigo, os participantes, né, desse quadro, 3 donzelas que estão velando um corpo de uma 4ª donzela. E é noite, tá? Há um vago luar durante essa noite aí. Aqui você tem algumas imagens, né, de montagens que eu peguei aí da internet dessa peça para vocês verem, tentarem imaginar, né, como que isso ficaria num palco, tá? Aqui uma montagem mais contemporânea, né, brasileira, e aqui uma montagem portuguesa clássica aí, né? Mas é mais ou menos a mesma ideia, né? 3 donzelas que estarão conversando entre si. E dessa conversa, desse diálogo, é que surge todo o corpo do marinheiro, da peça O Marinheiro aí. E a cena começa com uma dessas donzelas perguntando que horas seriam, né? Como que eles poderiam saber a hora, já que não há relógios próximos que batam, né, anunciando a hora ali. E aí elas começam a se perguntar como que elas vão fazer para passar o tempo, né? Alguém sugere falar sobre o passado, mas isso é meio que repelido pelas outras, tá? Elas não querem falar sobre o passado, só que o tempo todo elas vão falar sobre o passado, né? Sobre imagens, memórias que elas têm do passado. Veja como se inicia esse diálogo aí, ó. Mas o passado, por que não falamos nós dele? Decidimos não o fazer. Breve raiará o dia e arrepender-nos-emos de falar desse passado. Com a luz, os sonhos adormecem. O passado não é senão um sonho. De resto, nem sei o que não é sonho. Se olho para o presente com muita atenção, parece-me que ele já passou. Observem essas imagens vagas que eu falei para vocês, né? Essas frases sugestivas, né? Nem sei o que realmente não é sonho. E com a luz do raiar do dia, esse sonho desaparece. Ficam apenas as lembranças desse sonho. Um pouco mais abaixo, tem esse diálogo aqui muito interessante também, ó. Só o mar das outras terras é que é belo. Aquele que nós vemos dá-nos sempre saudades daquele que não veremos nunca. Isso é tipicamente simbolista, né? Sugestivo. Tá? É como se ele tivesse as nossas próprias lembranças
nunca são tão belas quanto as lembranças dos outros. Aquilo que nós lembramos só nos dá saudade daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós ansiamos por conhecer. E o diálogo continua se desenrolando sobre essa questão do passado. Veja como continua aí, né? A terceira, porque as donzelas são chamadas assim, primeira, segunda e terceira, tá? Elas não têm nomes, tá? Então a terceira diz o seguinte, ó: eu já não sabia em que pensava. No passado dos outros, talvez. No passado de gente maravilhosa que nunca existiu. Confirmando, né, o que eu acabei de falar anteriormente, né? Só o mar dos outros é que é belo. Ao pé da casa de minha mãe corria um riacho. Por que é que correria? E por que é que não correria mais longe ou mais perto? Há alguma razão para qualquer coisa ser o que é? Há para isso qualquer razão verdadeira e real, como as minhas mãos? Quem conhece minimamente a poesia do Fernando Pessoa e dos seus heterônimos, sabe que esse jogo de questionamento, né, sobre o que é real, sobre o que é imaginação, sobre as emoções, sobre as essências, né, a busca de ampliar essas emoções, de ampliar esse conhecimento através de constantes interrogações, é a marca registrada desse poeta, que acaba aparecendo também nesse drama aí. Veja como continua mais abaixo, ó. E depois, todo o meu passado torna-se outro, e eu choro uma vida morta que trago comigo e que não vivi nunca. É sempre tarde demais para cantar, assim como é sempre tarde demais para não cantar. Então, olha novamente esse jogo contraditório que leva, na verdade, a uma coisa mais sugestiva do que prática, né? Muito mais visa aqui um questionamento sugestivo do que propriamente uma definição prática. O simbolismo muito presente aí. E aí nós começamos a nos questionar, né? Isso já está mais ou menos na metade da peça, qual o motivo do título O Marinheiro? Afinal de contas, por que chama O Marinheiro, né? Se não tem nenhuma referência até esse momento sobre uma situação de navegação, de marinheiro e tal, que aliás essa coisa de navegar também é muito forte, né? No Fernando Pessoa e no povo português de uma forma geral. O que acontece é o seguinte, ó. Uma dessas donzelas, a segunda, que parece ter inclusive um certo destaque sobre as outras duas, começa a contar um sonho que ela teve. E era um sonho com um marinheiro. Olha como ela principia isso aí, ó. Sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longínqua. Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria e cada vez que se lembrava dela sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido. Olha só, ela está contando um sonho que ela teve sobre um marinheiro que se perdeu, né, que naufragou e se perdeu numa ilha, e que cada vez que ele lembrava da sua pátria, ele ficava triste porque não tinha como voltar a ela. Então, ele começou a sonhar, a imaginar uma outra pátria, né? A vivenciar uma pátria imaginária. Olha como ela continua, ó. Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia num sonho longínquo a sua nova terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Breve, ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Então vocês estão vendo, né, que ela está falando desse marinheiro que começa a imaginar uma pátria para si. Uma pátria totalmente criada, né, idealizada a partir dessa sua fantasia, desse seu sonho. Num determinado momento, essa segunda veladora interrompe a narrativa desse seu sonho porque ela observa que já está amanhecendo e que talvez as outras veladoras não estejam interessadas no sonho dela. Ao que é rebatido da seguinte forma pela primeira veladora. Contai sempre, minha irmã. Contai sempre. Elas se tratam por irmãs, tá? Contai sempre, minha irmã. Contai sempre. Não pareis de contar. Nem repareis em que os dias raiam.
O dia nunca raia para quem encosta a cabeça no seio das horas sonhadas. Quer dizer, você pode viver eternamente no sonho, né? Sem ser interrompido pelo raiar do dia. Falai-nos muito mais de vosso sonho. Ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum. Só pensar em ouvir-vos me toca música na alma. Presta atenção principalmente nesse final. Ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum. E só de ouvir-vos me toca música na alma. Lembrando que a música é, por essência, a arte mais sugestiva de todas, né? Por isso que o simbolismo se apega muito ao ritmo, à sonoridade, à musicalidade dos textos, né? Porque causa um efeito sugestivo muito intenso aí. Então, novamente, né, o simbolismo, né, a influência simbolista aparece aí. E a segunda veladora, então, volta a narrar o seu sonho, como foi solicitada pelas outras duas ali. Observem, ó. A segunda, mais baixo, numa voz muito lenta. Ao princípio, ele criou as paisagens. Ele, o marinheiro, criou as paisagens. Depois criou as cidades. Criou depois as ruas e as travessas, uma a uma, cinzelando-as na matéria de sua alma. Uma a uma as ruas, bairro a bairro, até as muralhas do cais de onde ele criou depois os portos. E assim foi construindo o seu passado. Breve, tinha uma outra vida interior. Tinha já, nessa nova pátria, um lugar onde nascera, os lugares onde passara a juventude, os portos onde embarcara. Então ela vai dizendo que, aos poucos, esse sonho, essa imaginação de uma outra pátria, né, de uma outra vida, de uma outra infância, de uma outra adolescência, vão tomando conta desse marinheiro. E aí chega um dia em que ele já não lembra mais da sua pátria verdadeira. Olha só como ela coloca isso, ó. Um dia que chovera muito e o horizonte estava mais incerto, o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então recordar a sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de que se lembrasse era a na sua pátria de sonho. Adolescência que recordasse era aquela que se criara. Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara. E ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. Isso tem muito a ver com esse processo criativo, né, da heteronímia do grande Fernando Pessoa. Tá? O Fernando Pessoa não imagina apenas um nome, um pseudônimo para os seus, para suas criações, para os seus poetas. Ele imagina toda uma vida, toda uma biografia, toda uma relação de experiências, de história, de passado, que determinam a forma de ver o mundo, a forma de pensar, né, daqueles seus heterônimos. Por isso, quando você lê esses heterônimos e compara com a poesia assumida pelo próprio Fernando Pessoa como sendo dele, você realmente tem a nítida sensação de que você está lendo poetas diversos, poetas diferentes aí. Então, o Fernando trabalha muito com essa capacidade que tem o ser humano de criar outros universos, de imaginar outras experiências para a sua vida e, a partir disso, passar a ver a sua realidade presente. E, às vezes, essa criação, né, toma conta, né, se impõe ao que era a história verdadeira, como parece ser a história desse marinheiro aí. E aí, novamente, há uma interrupção, né? Há uma discussão com as outras veladoras, o dia está raiando novamente, mas uma delas pede como terminou esse sonho. Pergunta, né, para a segunda veladora, que é quem está contando a história do marinheiro, como que este sonho terminou. Olha como ela diz, ó. Ao menos como acabou o sonho? E aí a segunda diz, não acabou? Não sei. Nenhum sonho acaba. Sei eu ao certo se não continuo sonhando? Se o não sonho sem saber?
se o sonhá-lo não é esta coisa vaga que eu chamo de minha vida? Aqui uma coisa interessante, gente. Certamente já ouviu aquela história, né, do sábio que sonhou que era uma borboleta. E quando acordou deste sonho, viveu para o resto da vida um dilema. Será que ele era um sábio que sonhou que era uma borboleta? Ou era uma borboleta que estava sonhando que é um sábio? Ou seja, até que ponto o sonho e a realidade podem ser claramente separados, né? Até que ponto eles podem se mesclar, até que ponto eles podem se confundir. Então ela diz, ó, eu não sei como acabou o sonho. Na verdade, eu não sei se acabou. Será que os sonhos realmente acabam? Será que isso que eu estou vivendo agora não é um sonho ainda? Mais abaixo é dito assim, ó, de eterno e belo há apenas o sonho. Por que estamos nós falando ainda? Inclusive, esta frase vai ser usada, como nós vamos ver depois, no poema do Álvaro de Campos sobre essa peça O Marinheiro. E aí a primeira veladora diz o seguinte, ó, não sei, olhando para o caixão com voz mais baixa, por que é que se morre? E a segunda responde, talvez por não se sonhar o bastante. Então fica aquela ideia de que a morte acontece quando se para de sonhar, né? Que se você sonhar o bastante, a morte não faz parte desse universo, você pode continuar eternamente nesse sonho aí. E aí o drama vai se encaminhando para o seu desfecho exatamente nessa discussão do que é sonho, do que é realidade. Veja como continua o texto, ó. Talvez nada disso seja verdade. Todo este silêncio e esta morta e este dia que começa não são talvez senão um sonho. Olhai bem para tudo isto. Parece-vos que pertence à vida? Então entra naquela coisa do questionamento que eu falei do sábio, né? Será que eu estou sonhando ainda? Será que tudo não passa de um sonho? E aí continua, ó. Terceira para a segunda. Minha irmã, não nos devíeis ter contado essa história. Agora, estranho-me viva com mais horror. Quer dizer, ao me perceber viva, eu sinto um estranhamento com maior horror ainda. Contáveis, e eu tanto me distraía que ouvia o sentido das vossas palavras e o seu som separadamente. E parecia-me que vós e a vossa voz e o sentido do que dizias eram três entes diferentes, como três criaturas que falam e andam. Olha um outro questionamento filosófico aqui. Afinal de contas, são três donzelas ou tudo isso é fruto de uma única criação, de uma única donzela, de um único ser que está pensando? Né? Será que tudo não seria um só, né? Com três, digamos assim, personalidades dialogando entre si, como é muito característico, né, no Fernando Pessoa? Veja como continua. Ó. São realmente três entes diferentes com vida própria e real. Deus talvez saiba por quê. Ah, mas por que é que falamos? Quem é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar? Por que é que já não reparamos que é dia? Tipo assim, por que não acordamos? Por que continuamos sonhando, né? E divagando e questionando essa própria realidade. E aí a primeira diz o seguinte, ó. Quem pudesse gritar para despertarmos? Estou a ouvir-me gritar dentro de mim, mas já não sei o caminho da minha vontade para a minha garganta. Observe que chega aquele momento que elas querem despertar, né? Querem sair dessa divagação. E a peça termina assim, ó. A terceira veladora diz numa voz muito lenta e apagada. Ah, é agora, é agora. Sim, acordou alguém. A gente que acorda. Quando entrar alguém, tudo isto acabará. Até lá façamos crer que todo este horror foi um longo sono que fomos dormindo. É dia já. Vai acabar tudo. Então, parece que o jogo principal da peça toda, né, nesse aspecto simbolista, sugestivo, é exatamente esse questionamento entre o sonho e a realidade. Tá?
O dia, né, a luz, está associado à realidade, né? O raiar do dia acaba com o sonho, que está associado exatamente com a noite, né? A noite enluarada, onde acontece toda a peça ali. Como eu falei para você, gente, uma peça que não dá para buscar um sentido lógico, um sentido racional, uma compreensão racional, porque, como é reconhecido pelos próprios críticos, tem uma forte influência simbolista, cujo objetivo é exatamente a sugestão e não a definição, né? Aquela coisa prática, aquela coisa objetiva ali. E para encerrar, eu queria deixar para vocês aqui exatamente o poema feito pelo Álvaro de Campos, ou seja, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, sobre a peça O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Observe que é um poema que foi dedicado ao Fernando Pessoa depois dele ler o drama O Marinheiro, né, na revista Orfeu I. Olha o que o poeta diz, ó. Depois de 12 minutos do seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos, né, ignorantes, porque não estão entendendo, e a peça está dando sono, e de sentido nem cheiro, quer dizer, não conseguem nem sentir cheiro de um sentido lógico, diz uma das veladoras com langorosa magia: de eterno e belo há apenas o sonho. Por que estamos nós falando ainda? Ora, isso mesmo é o que eu ia perguntar a essas senhoras. Poema do Álvaro de Campos, feito em 1915, ou seja, é o poeta dialogando, né, com sua própria obra, é o autor, né, o Fernando Pessoa, dialogando através do seu heterônimo com a sua própria obra. Isso dá uma bela questão de intertextualidade, tá? Além de poder envolver todo esse processo criativo do Fernando Pessoa. Eu queria deixar registrado aqui que eu tomei como ponto de partida para essa análise uma palestra dada pelo professor Rogério Afez, né, na Biblioteca Mário de Andrade. Tá? Essa palestra está no YouTube e eu estou deixando aí o link, vou colocar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam também assistir essa palestra sobre o marinheiro. Tudo que vocês puderem acrescentar aí sempre vale a pena. Certinho, gente? E eu espero ter contribuído aí para a compreensão de mais uma obra indicada como leitura dos vestibulares. Eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!